Falência. Quando a gente ouve essa palavra, o que vem à cabeça? Caos, né? Um colapso total, desordenado. Mas e se a gente pensasse nisso de outro jeito? Não como um desastre, mas como uma demolição controlada. Um processo jurídico todo estruturado, pensado justamente para colocar ordem no caos financeiro. Pois é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar aqui. Beleza, então vamos direto ao ponto. Uma empresa está insolvente, ou seja, as dívidas são maiores que os bens e o dinheiro em caixa. E agora, o que acontece? Parece uma pergunta simples, mas ela abre a porta para um verdadeiro labirinto jurídico que, olha, é fascinante de entender. Para começar, quem são os protagonistas dessa história? Quem é que pode, de fato, falir, segundo a nossa lei? Então, no geral, a gente está falando de empresários e de empresas, né? As sociedades empresárias. Mas olha, a lei guarda umas surpresas. Tem uns personagens aí que a gente nem imagina que poderiam entrar nessa situação. É claro que tem os suspeitos de sempre, né? Empresários, empresas. Mas é aqui que o negócio fica interessante. Acredite se quiser, um jovem de 16 anos pode ter a falência decretada. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai ver como a lei tratava as mulheres casadas de um jeito totalmente diferente. E isso diz muito sobre como a sociedade evoluiu. E aqui tem um detalhe que é, no mínimo, curioso. Um empresário de 16 anos pode sim falir, ter os bens dele usados para pagar as dívidas. Mas na esfera criminal, a história é outra. Ele não pode ser preso por um crime de falência, como uma fraude, por exemplo. Ou seja, a responsabilidade civil, a de pagar a dívida, é uma coisa. A responsabilidade criminal é outra completamente diferente. Elas correm em raias separadas. Olha, e essa tabela mostra de um jeito muito claro a evolução da sociedade refletida na lei, né? Pensa só, lá no Código Civil de 1916, a mulher casada era considerada relativamente incapaz. Ela precisava de autorização do marido para poder fazer negócios. E se fizesse por conta própria por mais de 6 meses, podia até ter a falência decretada. Aí veio a Constituição de 88 e pá, mudou tudo. Igualdade jurídica plena. Hoje uma mulher empresária está sujeita à lei de falências exatamente nos mesmos termos que qualquer outra pessoa. Ok, o juiz bateu o martelo, a falência foi decretada. E aí, o que acontece no minuto seguinte? Bom, não é uma coisinha ou outra, é tipo uma cascata de consequências que começa a rolar na hora. E qual que é a lógica por trás disso tudo? É simples, evitar a bagunça. Em vez daquela correria de salve-se quem puder, onde o credor mais rápido ou mais forte leva tudo, a lei basicamente organiza uma fila. É o que se chama de execução coletiva. Todo mundo entra na mesma fila para receber o que tem direito, de forma ordenada. E essa organização já começa com as obrigações imediatas de quem faliu. Não dá para ficar parado, não. A pessoa ou os sócios da empresa têm que assinar um termo de comparecimento, entregar toda a papelada, os livros contábeis, passar todos os bens para o administrador judicial que o juiz nomeou e, claro, dar todas as informações que forem necessárias. Se não fizer isso, a coisa pode ficar feia, pode até virar crime de desobediência. E é a partir dessa entrega de bens que se forma o que é basicamente o coração do processo todo, a chamada massa falida. Dá para imaginar como se fosse um grande cofre onde todos os bens do devedor que podem ser penhorados são reunidos. É desse cofre que vai sair o dinheiro para pagar os credores. E os efeitos disso são, assim, drásticos e imediatos. Primeiro, o devedor é afastado do negócio. Ponto. Todas as outras ações de cobrança contra ele são suspensas. O que reforça aquela ideia de que agora é tudo coletivo, lembra? Todas as dívidas, mesmo aquelas que só venceriam lá na frente, vencem na hora. As contas bancárias são bloqueadas, o saldo vai todo para a massa falida e até a contagem de juros para. Ela é suspensa, a não ser que tenha tanto dinheiro na massa falida que dê para pagar todo mundo com juros e tudo. Beleza, mas e a vida real da empresa que faliu? Como ficam os contratos que já estavam rolando? Contrato com o fornecedor, com o cliente, contrato de aluguel. O que acontece com tudo isso? A pergunta de $1 milhão é: tudo isso é rasgado e cancelado na hora? A nossa intuição diz que sim, né? Pô, a empresa faliu, os contratos já eram. Só que a resposta, por mais incrível que pareça, é não. A lei é bem mais esperta do que isso. Então, em vez de sair cancelando tudo, a decisão é estratégica.
Quem bate o martelo é o administrador judicial, geralmente com o ok de um comitê de credores. E qual o critério? Simples. Continuar com aquele contrato vai trazer algum benefício para a massa falida? Por exemplo, às vezes vale mais a pena terminar de entregar um produto para receber o pagamento do que simplesmente largar o contrato pela metade. Isso gera mais dinheiro para pagar os credores, entende? Agora, claro, se o próprio contrato já tinha uma cláusula dizendo que ele acabava em caso de falência, aí não tem o que discutir. E os contratos com o governo são um caso à parte, eles podem ser encerrados por interesse público. Certo, então os bens foram juntados, a questão dos contratos foi resolvida. Como é que essa história termina? E a pergunta mais importante, o que acontece com as dívidas que não deram para pagar? O caminho para o fim do processo é bem definido, cheio de etapas. Primeiro, todos os bens da massa falida são vendidos, liquidados. Depois, o administrador judicial apresenta as contas finais, um relatório bem detalhado de tudo que entrou e saiu. Aí vem um relatório final, que é um resumão de todo o processo. E, por último, o juiz dá a sentença de encerramento. Oficialmente, o processo de falência acabou ali. Tá, mas a grande questão continua no ar. Só porque o processo acabou, quer dizer que as dívidas que sobraram sumiram? Viraram pó? Não é bem assim, não é automático. A lei dá basicamente 2 caminhos para isso acontecer. O primeiro é por pagamento. Ou se paga todo mundo, que é bem raro, ou se paga mais da metade dos chamados créditos quirografários, que são aqueles sem uma garantia específica, tipo um imóvel. O segundo caminho é pelo tempo. Depois que o processo acaba, começa a contar um prazo. Se passarem 5 anos, as obrigações são extintas. Mas atenção, se o falido cometeu algum crime falimentar, esse prazo dobra, vai para 10 anos. E para fechar, tem um detalhe técnico, mas super importante. Sabe aquele cronômetro da prescrição normal das dívidas? Ele fica pausado durante todo o processo de falência. Quando o juiz encerra o caso, o cronômetro volta a rodar. Então, na prática, vira uma corrida. A dívida vai caducar pelo prazo que chegar primeiro, ou o prazo original dela, ou esse novo prazo da lei de falências, de 5 ou 10 anos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Será que a lei de falências, essa tal demolição controlada, consegue mesmo achar o equilíbrio ideal entre o direito de quem tem que receber e a chance de quem faliu poder recomeçar a vida? Essa estrutura toda que a gente viu, ela é mais justa para todo mundo que está envolvido nessa história?